Pessoal, essa é a nossa terceira aula do curso de eletrônica aqui do site Clique Estudos. E eu gostaria de dizer a vocês que a gente vai falar sobre o diodo Zener, a gente vai falar sobre o multímetro e vamos mostrar alguns circuitos reais, com componentes reais funcionando numa protoboard. Pessoal, vamos falar agora sobre o diodo Zener. O diodo Zener é um diodo que é um pouco diferente do diodo comum. A gente tem aqui um circuito com uma fonte de alimentação de 12 volts, onde nós temos aqui um diodo diretamente polarizado, ou seja, ele está colocado no circuito de forma que vai permitir a passagem da corrente. Então a corrente vai circular por aqui, certo? E ele vai ter uma queda de tensão sobre ele de 0,7 volts. Então a tensão aqui nesse ponto será 0,7 volts. Ok? Esse é o diodo comum. Esse aqui é o diodo Zener. O símbolo dele é assim. E o diodo Zener ele se comporta quando está diretamente polarizado da mesma forma que um diodo comum, ou seja, também tem 0,7 volts de queda de tensão sobre ele. Então a tensão aqui vai ser 0,7 volts também. Agora, se a gente pegar um diodo comum e colocar ele inversamente polarizado, ou seja, colocar ele na posição que ele não conduz corrente, não vai circular corrente. Então a tensão aqui vai ser de 12 volts, que é a mesma tensão da fonte. E a queda de tensão nele vai ser de 12 volts. Já o diodo Zener, a diferença dele é que quando colocado dessa forma, inversamente polarizado, ele vai conduzir também. Só que existem vários tipos de diodo Zener, de várias tensões. Então, por exemplo, vamos considerar que esse aqui seja um diodo Zener de 3,3 volts. Significa que a queda de tensão sobre ele será de 3,3 volts. E a tensão aqui será de 3,3 volts. Se for um Zener, por exemplo, de 5,1 volts, então aqui nós teremos 5,1 volts. Existem vários tipos de diodo Zener, de várias tensões. Então essa é a característica do diodo Zener. Aqui nós vamos falar um pouco mais de diodo Zener. Se eu tenho aqui um circuito com uma tensão de 12 volts, dois resistores de 100 ohms ligados em série, nós vamos ter aqui uma tensão de 6 volts, porque esses dois resistores formam um divisor resistivo. Ok, se eu tenho aqui esse outro circuito com dois resistores de 100 ohms, era para ter 6 volts aqui, mas como tem um diodo Zener de 5,1 aqui, a queda de tensão no diodo Zener sempre vai ser 5,1. Então nós vamos ter aqui uma tensão de 5,1 volts. Agora nesse outro exemplo aqui, se nós temos dois resistores em série, um de 20 e um de 60, 60 é 3 vezes maior que 20. Então a queda de tensão aqui, em cima do resistor de 60, terá que ser 3 vezes maior do que a queda de tensão aqui em cima do resistor de 20. Calculando de cabeça, aqui vai ser 3 volts e aqui vai ser 9 volts. 9 mais 3, 12, que é a tensão da fonte. Então, aqui deveria ter 9 volts, mas como tem um diodo Zener de 5,1, a gente vai ter 5,1 volts também. Agora, nesse outro exemplo aqui, se a gente tiver um diodo Zener de 5,1 volts aqui, a gente tiver esses valores de resistores, 20 ohms e 60 ohms, então aqui a queda de tensão terá que ser 3 vezes maior do que a queda de tensão aqui, porque 60 ohms é 3 vezes maior que 20 ohms. Então nós vamos ter 3 volts aqui e 9 volts aqui. 3 mais 9, 12, que é a tensão da fonte. Então a gente deveria ter 3 volts aqui. E vamos ter realmente 3 volts, porque o diodo Zener nesse caso ele fica inútil aqui, porque a tensão aqui ficou menor do que o 5,1 do diodo Zener. Então num circuito como esse o diodo Zener é inútil. Pessoal, para a gente montar os nossos circuitos aqui, a gente vai utilizar esta fonte de alimentação de 12 volts aqui,
é uma fonte de alimentação de 12 volts que eu mesmo fiz, tá certo? Então eu comprei essa caixa de plástico aqui, eu montei aqui dentro uma fonte. A gente tem aqui um cabo de energia que vai ligado numa tomada de 110 volts. E aqui a gente tem as duas saídas, a saída de 12 volts, ou terminal positivo e terminal negativo da saída de 12 volts. Equivale àquela fonte de 12 volts que a gente estava vendo no desenho. A gente vai utilizar também esta protoboard aqui, ó. É uma protoboard. Board é placa, proto de protótipo. É uma placa de protótipos, onde a gente faz protótipos dos circuitos eletrônicos. As fábricas fazem os protótipos em placa como essa antes de iniciar a fabricação dos aparelhos eletrônicos, certo? Pessoal, para medir as grandezas elétricas que nós aprendemos, que é a tensão, a corrente, a resistência, nós precisamos de instrumentos. Então, a unidade de medida da resistência é o ohm. Então, para medir a resistência, nós precisamos de um ohmímetro. E a unidade de medida da tensão é o volts. Então, para medir a tensão, a gente precisa de um voltímetro. E para medir a corrente, a gente precisa de um amperímetro, porque a unidade de medida da corrente é o ampere. Só que nós temos o amperímetro, o voltímetro e o ohmímetro num único aparelho, que é o chamado multímetro. Multi, porque é um instrumento de medição que mede múltiplas grandezas, por isso é chamado de multímetro. Esse daqui é um multímetro. Ele é um multímetro chamado de analógico, porque ele tem aqui a escala e ele tem um ponteiro que indica a escala à medida que a gente faz as medições. Para fazer as medições, a gente utiliza duas pontas de prova. São essas duas pontas de prova aqui, ok? Então esse aqui é um multímetro analógico e nós temos também um multímetro digital. Este aqui é o multímetro digital. Ele mostra o resultado da medição através de dígitos aqui no display dele e não através de um ponteiro como é o multímetro analógico. Pessoal, a gente colocou aqui na protoboard a fonte de 12 volts, conforme eu havia dito. Aqui, ó, vocês podem observar que tem um fio, esse fiozinho preto aqui, ó. Esse fiozinho preto aqui é o negativo da bateria. Ele está conectado a todos esses furinhos da protoboard aqui, ó, de fora a fora. A gente vai usar só essa parte de cima da protoboard, ok? Essa parte de baixo aqui a gente não está usando. O fiozinho vermelho que está aqui, ó, ele equivale, ele é o polo positivo da fonte de alimentação. Então, o que acontece? O polo positivo ele está ligado aqui em cima, ó, nessa carreirinha de buraquinhos aqui, nessa parte de cima. Então a protoboard ela funciona dessa forma, ela tem aqui o negativo embaixo e o positivo em cima. Esses furinhos aqui do meio funcionam da seguinte forma: eles estão todos interligados, o de cima com o de baixo. Ó. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 furinhos interligados, outros 5 interligados, outros 5 interligados, outros 5 interligados. E cada fileirinha uma separada da outra. Aqui é a mesma coisa. Tudo interligado aqui, tudo interligado aqui, tudo interligado aqui. Agora de uma para outra é separado. Então, pessoal, a gente tem aqui esse primeiro circuito com dois resistores de 100 ohms aqui, ó. Tá certo? Então vamos colocar a ponta de prova negativa aqui no polo negativo. E vamos colocar a ponta de prova positiva aqui no polo positivo. A gente pode verificar que temos... Eu não estou conseguindo enxergar aqui no multímetro. Deixa eu virar para ver. 12,10. 12,12 aproximadamente. Tá. Se a gente colocar aqui no resistor do meio, com dois resistores de 100 ohms ligados em série, olha só quanto que a gente tem. Opa. A gente tem 6,05 volts. Teoricamente seria 6 volts, na prática 6,05, certo? Eu não sei, acho que não está dando para... Acho que a câmera não está filmando direito esse multímetro digital. Vamos testar com o multímetro analógico. O multímetro analógico acho que vai funcionar melhor. Vamos lá, pessoal. Ó, aqui a gente coloca aqui, ó, coloquei na escala de 50. Então quer dizer que
que aqui, ó, vai de 0 até 50. O ponteiro se moveu até 13. Então, esse multímetro analógico nos está indicando que a fonte tem 13 volts. Se a gente coloca no meio dos dois resistores de 100 ohms aqui, ó, lá nós temos 6,5 volts, que é a metade de 13. Um pouquinho mais, 7 volts, por causa da tolerância dos resistores. Aqui nós temos um resistor de 22 ohms e um resistor de 68 ohms. Na falta de um de 20 e um de 60, que é o exemplo que eu utilizei no papel, não existe comercialmente resistor de 20 ohms, então existe o de 22, é o mais próximo. Não existe comercialmente um resistor de 60 ohms, 68 é o mais próximo. Então, a gente medindo aqui no resistor de 68 aqui em cima, ó, a gente tem os 13 volts. E aqui no meio, quanto que a gente tem que ter? Teria que ter 3 volts, certo? Olha lá, ó, tá dando 3 volts e pouco, 3 volts e meio. Então tá certo. Aqui, pessoal, nós temos um diodo diretamente polarizado e um resistor de 1000 ohms, 1K. Quanto que deveria ter aqui em cima? 0,7, certo? Olha lá, tá 0,7. O ponteiro se move bem pouquinho. E aqui nós temos um diodo Zener de 4,7 volts ligado em série com um resistor. Vamos ver se tem 4,7. Olha lá, ó. Tem 4,75 volts aproximadamente. Então quer dizer que está certo. E aqui em cima, 13 volts. Olha o ponteiro, vai até 13 volts lá em cima. Aqui vai até 4,7. Então esse aqui é um diodo Zener que tem queda de tensão de 4,7 volts em cima dele. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula do curso de eletrônica aqui do site Clique Estudos. E vocês puderam observar que não foi possível visualizar com clareza os componentes na protoboard, porque ficou um pouco fora de foco, né? Os componentes são muito pequenininhos, então não foi possível visualizar muito bem. Mas eu queria dizer que para as próximas aulas eu vou tentar encontrar uma forma de melhorar isso, tá certo? Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula, quando a gente vai conhecer o transistor, ok? Obrigado.